Gera oportunidade de salvação na vida deles hoje. Gera oportunidade de salvação. Gera no coração deles necessidade de uma nova vida. Sobre os nossos familiares que não conhecem o Senhor, nós declaramos que eles não vão para o inferno, não vão viver na escravidão do diabo, mas serão salvos, se tornarão filhos amados de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Fala assim comigo, levanta a sua ficha. Fala, Senhor Jesus, eu te apresento meus familiares que necessitam de ter uma experiência de encontro com o Senhor. Nessa noite, como sacerdote do Senhor, eu profetizo salvação, novo nascimento sobre essas pessoas, sobre meus familiares. Eu declaro que o diabo não tem poder de prendê-los na escravidão, no engano, no pecado, mas eu dou uma voz de comando agora, em nome de Jesus. Solta minha família, solta essas pessoas agora, em nome de Jesus. Vai ser assim em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vai ser assim sobre os seus familiares em nome de Jesus. Visualize eles salvo, independente do que eles pensam, independente do que eles agem. Talvez você olha para ele e fala: não, esse aí não tem jeito, é duro demais. O Senhor tem poder para quebrar o coração de pedra e trocar por um coração de carne. Ele morreu na cruz para trazer salvação a toda a humanidade. E a sua família, irmãos, faz parte desse projeto do Senhor, faz parte do projeto de salvação, de amor de Deus. E se você talvez não tenha conseguido orar muito pelos seus familiares, talvez até pelos seus filhos você pode orar, mas e seus familiares? Peça para Deus: Senhor, me dá um desejo, me dá uma paixão para me orar pelos meus familiares, pelos meus primos, pelas minhas primas, meus tios, minhas tias, meus avós, sabe, seus genros, noras, se você tem, que não conhece o Senhor. Peça para Deus te dar paixão, desejo de orar por eles, de interceder, de entrar na brecha por eles. Porque se você que é familiar, parente dele, não orar, irmãos, quem vai orar por eles? Como a palavra de Deus diz, quem irá? Quem irá por você falar de Jesus para ele? Quem irá falar ou orar por essa vida? Você. É você. Deus levantou você como sacerdote para orar por essas pessoas em nome de Jesus. Amém, amados? Pode sentar no seu lugar. Quando vamos orar pelos dois alvos final. Hoje nós estamos no nosso primeiro dia do nosso jejum. Eu confesso que eu tenho expectativa que vai aumentar daqui para o final, né? Mas eu espero que tenha mais pessoas que encargam no seu coração de trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Nós vivemos um tempo que as pessoas não valorizam tanto o casamento. Eu estou falando do mundo, eu estou falando de nós, da igreja. Não valoriza o casamento, não valoriza a família. Ele acha que do jeito que está, tá bom. Acha que do jeito que está seguindo as coisas, está maravilha. Se está descendo ladeira abaixo, está maravilha, faz parte da vida. E não é verdade, irmãos. Isso não é a verdade do Senhor. Sabe, acho que das coisas que nós deveríamos nos preocupar mais é com a nossa família, é com a nossa casa. Talvez fosse algo de prosperidade, da casa, carros. Nós estivéssemos sorteando aqui R$1.000. Capaz que botava, né? Botasse o carro do som do Luciano. Olha, lá na Igreja Videira hoje vai estar sendo sorteado lá um
prêmio de R$1.000 em cash, em dinheiro. O vencedor vai sair com Pix na conta. Tenho certeza que minha gente vai falar pelo seu casamento. A pessoa, esse marido é desse jeito mesmo, tem jeito. Essa mulher é desse jeito mesmo, tem jeito. Esses filhos é desse jeito mesmo, tem jeito. Sabe, irmãos, as pessoas estão se perdendo a noção da presença do Senhor. E nós trocamos qualquer outra coisa. Talvez você busca valorizar muito outras coisas que não tem sentido na sua vida. Não tem sentido, né? Olha só, nós acordamos cedo para ir para o trabalho, porque você dá um valor para esse trabalho. Você empurra seus meninos para a escola, porque você dá um valor para essa escola, sabe? E para algo que é para buscar para a sua vida. O que adianta você ter trabalho e não ter a presença o suficiente para viver uma vida feliz? O que adianta você ter meninos estudados em casa, em conhecimento de biologia, sociologia, filosofia, literatura, português, matemática, mas você não tem a presença para que esse menino possa, ser filho, possa viver algo sobrenatural, possa viver um casamento feliz, possa viver uma vida feliz? O que adianta ter tudo isso, mas não ter o principal, que é a presença? Nós precisamos valorizar a presença do Senhor. Nós precisamos valorizar o jejum, valorizar a oração, porque essa é a maneira de nós conectar de uma maneira mais intensa com a presença do Senhor. O jejum não é para você merecer algo de Deus. O jejum é para você. O jejum é para quebrar a sua carne, é para quebrantar você. No dia do jejum é o dia que fica mais estressado. Os meus primeiros 3 dias do jejum é o dia mais difícil para mim. É o dia que eu fico bem estressado, bem irritado, porque é a carne manifestando. É só a carne. Por quê? Porque eu parei de agradar ela. Eu parei de dar o suquinho para ela, dar o refrigerante, parei de dar a carne que ela quer, o arroz, o feijão, né, a mistura ali, o negócio que ela gosta de comer. Você deixou a carne desconfortável. E o que acontece? Ela vai brigar com você. Ela vai lutar com o seu espírito. Seu espírito está se enchendo, mas a sua carne está agora militando com o espírito. Então você vai manifestar algumas coisas mesmo. Você vai ficar mais irritado no seu trabalho, talvez na sua casa nos primeiros dias, mas faz parte. Mas também você, não, vou parar com o jejum, não dou conta, eu estou jejuando, estou ficando fraco. Pois é, só a sua carne está ficando fraca, mas o seu espírito está sendo fortalecido no Senhor. Amém, irmãos? Amém mesmo? Entra nesse jejum para valer. Se você está aqui, ativa os demais irmãos da sua célula, os demais irmãos da igreja. Fala, vamos lá, irmãos. Você tem família? Tem. Então vamos, esse jejum é para você. Você tem que orar pela sua família. Os filhos têm que orar pelos pais. Agora nós vamos ter um momento de orar, né, pela nossa família. E os filhos vão orar pelos pais também. Você quer ter pais melhores, mais sábios? Você tem que orar pelos seus pais. Então, tira o tempo para jejuar. Pastor, como é que eu faço meu jejum? Você escolhe entre você e o Senhor. Eu posso te dar algumas dicas. Tem algumas dicas lá no grupo da igreja. Pode fazer o jejum de uma refeição, tira o almoço ou tira a janta. Pastor, eu não consigo. Tira o café da manhã. Pastor, eu não posso fazer jejum de maneira alguma. Se você tem alguma situação de saúde que você não pode fazer, está tomando um remédio que é muito forte, né? Gravidez, amamentação, que você talvez precisa ter um desgaste a mais. Então, nesses casos, você não jejua. Precisa jejuar, você precisa intensificar a sua oração, para que você não possa. Pastor, eu quero jejuar semana inteira só na água. Ok, você é livre para fazer. Mas se você quer fazer, procure, né, uma orientação médica também. Ver se o seu organismo não está muito debilitado, talvez. E nesse período de jejum, irmãos, você está jejuando só de uma refeição, toma bastante líquido, bastante água. Até porque nós estamos passando por um tempo de calor, né, a umidade está baixa. Então bastante água, mas também por causa do jejum. Então hidrate o seu corpo, para você não desidratar, não trazer uma doença para você, né, uma situação. Então hidrate bastante, tome bastante água, faça o jejum. Pastor, quebrei meu jejum um dia aí, estava jejuando normal, de repente quebrei, esqueci. Não tem problema, continua jejuando. Quebrou ali, beleza. No dia seguinte continua o jejum, mas não pare. Ah, mas Deus vai ficar chateado comigo. Não,
para você ouvir mais do Senhor, ser mais sensível à voz de Deus, ser mais sensível ao Espírito que está te guiando, está falando no seu coração. Então, nesses dias de jejum, intensifique sua oração. E só repassando, irmãos, nós falamos ontem, então nesse dia de jejum, faça o seu culto doméstico. Faça o seu culto doméstico. Pastor, mas eu já fui no culto agora, estou aqui no culto. Não tem problema. Chega em casa, reúne com a sua família de maneira informal, descontraída. Não precisa ser nada formal, ter que sentar ali, né? Pegar a Bíblia. Seja livre. Aproveita para contar uma história. Não precisa ser muito didático. Basta ser passar uma mensagem da graça de Deus para a sua família. Ore com a sua família ali juntos, os filhos. É um momento de você poder compartilhar, principalmente o pai e a mãe, compartilhar uma história da palavra de Deus, uma história da Bíblia, sabe, coisas que talvez o versículo que seu filho conhece bem. Use isso para atrair ele, né? Reúna ali e faça o seu culto familiar. Pode ser no quarto, pode ser na sala, se você quiser, fazendo caminhada, lá no parque, lá no lago, né, do jeito que você achar melhor. Outra coisa que nós temos também nesse jejum é que durante esse período de jejum, os cônjuges, é um desafio para os cônjuges, porque eles estão casados. Você vai orar com sua esposa antes de dormir. Deitar para dormir, você vai orar um pelo outro. O marido impõe as mãos sobre a esposa, depois a esposa impõe as mãos sobre o marido. Amém, amados? Então faça ali uma oração, não precisa ser longa, não precisa ser até de madrugada, né? Mas faça algo que tenha valor, que tenha peso, abençoando um ao outro, declarando a vida de Deus, declarando a unção, o poder de Deus na vida do seu cônjuge, declarando transformação, mudança, um avançar, declarando prosperidade na vida do seu cônjuge, declarando sabedoria, declarando unção de Deus, a presença enchendo a vida do seu cônjuge. Então você vai orar declarando isso. Então declare isso nesses dias de jejum. Não perca essas oportunidades. Pastor, esse culto doméstico, esse culto familiar, eu posso fazer só à noite? Não, você pode fazer outro horário também. Pode ser quando acordar de manhã, pode ser no horário do almoço, né? Outra coisa também, que nesse período que começou hoje, se você está jejuando, mas talvez seus filhos não, mas em uma das refeições, se for agora à noite, que você vai quebrar o jejum na janta, reúna a família, come com ela, a família, todos reunidos ali, sentados, em unidade, conversando, olho no olho. Amém, irmãos? Então também essas são outras situações que vai acontecer nesse jejum. Então, comer juntos, fazer oração cônjuge na hora de dormir, uns pelos outros, e também o culto familiar, uma vez por semana, pelo menos, uma vez por semana. Lembrando então que nesse sábado agora nós teremos o celulão lá no lago. Faremos o nosso celulão lá, ali de frente, onde tem a empresa dos pedalinhos. Tem um lugar plano lá, nós vamos reunir lá, vai ser um momento divertido, vai ter brincadeira, vamos ter um momento de comunhão, mas também um momento de louvar o Senhor, também um momento de declarar a palavra de Deus também na vida dos irmãos. Então convide pessoas, convide também vizinhos, pessoas que queiram estar lá também, para receber a palavra do Senhor, estar conosco lá em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos agora. É a palavra do seu do primeiro dia do jejum do seu livro. Então a palavra de hoje, irmãos, é: traga a presença para dentro da sua casa. Fala assim comigo: eu trago a presença para dentro da minha casa. Então, irmãos, a vontade do Senhor Jesus é que Ele seja o centro da nossa vida. A vontade do Senhor é que Ele seja o centro da sua vida. Essa é a vontade.
do Senhor para você. Talvez nós queremos colocar muita coisa no centro, como a base principal da nossa vida, como a base principal da nossa família. Mas o Senhor deseja que Ele seja o centro da sua vida. A presença dEle na nossa vida é fundamental, é de suma importância, é o que vai fazer tremenda diferença na sua vida. É o que? A presença do Senhor. Talvez nós negligenciamos, talvez nós achamos que é importante outras coisas. Talvez você possa até pensar: não, o mais importante da minha vida é a prosperidade, é a vida financeira, quando nós tiver mais dinheiro, as coisas vão melhorar. Talvez você pense que essas coisas vão fazer a diferença. Talvez o casal pense: não, o nosso casamento vai ser melhor quando nós nos entendermos melhor. Vai ser melhor quando a gente tiver uma parceria melhor. Não, as coisas vão mudar e vai melhorar quando a presença do Senhor vir de fato. Essa presença for o centro da sua vida, essa presença for o centro do seu casamento. O Evangelho, irmãos, é Jesus no centro. Jesus é o centro de tudo. Jesus precisa ser o centro da sua vida. Ele é o centro do seu viver. Ele tem que ser o centro da sua família. Então, nos dias difíceis do nosso casamento, talvez você tente até consertar o seu casamento. Os dias que as coisas estão ruins, estão mal, você tenta consertar. Não, eu vou consertar meu casamento. Quantas vezes eu já tentei consertar meu casamento? Quantas vezes você já tentou consertar o seu casamento, consertar a sua família, consertar seus filhos, né? Você quer dar aquela rajada nos seus filhos, com o intuito de consertar. Você quer dar aquele grito dentro da sua casa, com seu marido, com sua esposa, no intuito de consertar alguma coisa. Irmãos, você sabe que isso é perca de tempo. Você está perdendo tempo. O que vai fazer mesmo a diferença é você centralizar Cristo nisso. É você trazer Cristo para dentro da sua casa. Você quer ver seus filhos avançar, crescer no temor do Senhor? É trazer Cristo para dentro deles, é trazer a presença para a vida deles, é clamar pela presença, é centralizar em Cristo, é olhar para Cristo, é para crer em Cristo, é para crer na palavra. Isso vai trazer Ele para dentro da sua família. Você quer ver o seu casamento tomar um novo rumo, uma nova direção? É trazer Cristo. Talvez você pode pensar: Senhor, pastor, mas eu já tenho Cristo na minha vida. Eu já tenho Cristo. Sim, irmãos, o Senhor está dentro de você, Ele habita na sua vida. Mas o que precisa? Ele precisa estar na posição certa. Ele já está dentro de você. Mas agora você precisa trazer Ele para o lugar certo, o lugar do centro, para você poder olhar para Ele poder reinar no seu casamento, para Ele poder reinar na sua família, para Ele agir na sua vida. Tudo que você pensar na sua família, tudo que você pensar na sua casa, tem a ver com Cristo. Quando você pensar em algo que está fora do lugar, você tem que pensar em Cristo. Quando você olhar para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, e perceber que ele não está naquilo que você quer, ele não está fluindo como você gostaria, o seu casamento não está fluindo como você gostaria, né? Os seus filhos não estão caminhando como você gostaria, você tem que olhar para Cristo. Quando você perceber que alguma coisa não está fora do lugar, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber que está faltando Cristo ser o centro. Eu estou precisando trazer Cristo para o centro da minha vida, trazer Cristo para o centro do meu casamento, da minha família, da minha vida familiar. Cristo, Ele faz parte de tudo da nossa vida, tem que fazer parte de tudo da nossa vida. Ele tem que fazer parte da sua vida. O Evangelho é isso, é trazer Jesus para o centro da nossa vida. Eu sei que tem a teologia da prosperidade, onde coloca o homem como centro, o homem como o centro de tudo, né? Então assim, a pessoa fala assim: não, quando ele está prosperando, aí ele fala: não, eu estou agradando a Deus, eu estou bem com Deus, então estou prosperando. Mas se ele não está prosperando, ele fala: não, tem alguma coisa errada na minha vida, tem uma coisa que eu deixei de fazer, Deus está com raiva de mim. Porque você baseia a sua vida naquilo que está dando certo ou naquilo que está dando errado. Mas não é assim que Deus quer que você olhe.
Ele quer que você centralize Ele na sua vida, que você se apegue a Ele, que você traz Ele para o lugar certo. Então concentre o Senhor em perceber o quanto Ele amou e quanto Ele te ama. Quando você centraliza o Senhor, você vai perceber o quanto Ele se importa com você. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, onde nós lemos agora há pouco, há uma palavra que fala o seguinte às mulheres, que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. Mas lá não está escrito assim: mulheres, seja submissa. Não. Ele está dizendo: mulheres, seja submissa ao seu marido, como a Cristo, como ao Senhor. Então, Cristo, Ele é o centro. Quando você olhar para o seu marido, você precisa ver o quê? Cristo. Pastor, mas ele é cheio de defeito, meu marido. Pois é. Mas você tem que submeter a ele como se estivesse submetendo a Cristo. Não é o homem. Você sabe que nós temos muita dificuldade, irmãos. E depois dos viés políticos que nós estamos vivendo, as pessoas têm uma dificuldade de reconhecer a autoridade. E as pessoas falam contra autoridades de maneira gratuita, xingam, desmerecem. Mas o problema, irmãos, é que a pessoa que está ocupando aquele espaço, ela não está ali ocupando espaço pela sua sabedoria ou conhecimento. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor que estabelece as autoridades. Então nós temos que reconhecer o Senhor que estabeleceu aquela pessoa. Seja o professor na sala de aula, seja o prefeito, seja o deputado, seja o juiz, seja o governador, seja o presidente. Ah, mas eu não concordo com a ideologia dele. Pois é, mas ele está ocupando uma cadeia de autoridade. E a autoridade, ela é delegada por Deus. Então quando eu reconheço essa autoridade, eu estou me submetendo a Cristo. Eu estou reconhecendo a autoridade dele, porque foi ele que estabeleceu. E nós temos dificuldade de reconhecer então a autoridade. Então o Senhor está dizendo, Ele está dizendo que nós devemos reconhecer a autoridade do nosso marido, de submeter a Ele, como a Cristo, como ao Senhor. Não é só uma ordem para você se submeter. Submeta e pronto. Não é a Ele, mas é ao Senhor. Então quando tudo na sua vida vai ser Cristo sendo o centro da sua vida. O verdadeiro ensinamento cristão para o casamento se baseia unicamente em Cristo ser o centro da nossa vida. Mesmo nós somos pais, a nossa paternidade deve ter sempre Cristo sendo o centro. Cristo tem que ser o centro da nossa criação, dos nossos filhos. Nossos filhos vão errar, eles vão falhar, mas nós temos que trazer Cristo para dentro deles, para ser o centro. Quando seu filho erra, você não deveria falar: não, você errou, você fez isso, você deveria mudar, você deveria parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Na verdade, você deveria valorizar a presença do Senhor. Falar: eu creio que o Senhor Jesus é com você. Eu creio que o Senhor Jesus já te abençoou. Eu creio que o Senhor Jesus vai te levar a tirar boas notas. Eu creio que você tem a mente de Cristo. Eu creio que o Senhor está com você e você vai ser um filho obediente, um filho amável. Eu estou trazendo Cristo para dentro da minha criação, para dentro da vida dos meus filhos. Normalmente, quando nós estamos criando nossos filhos, nós queremos fazer ele mudar da força. Talvez você já tentou mudar você mesmo a força. Você mesmo. E olha que mudar é algo terrível. Tentar mudar você se torna um fardo na sua vida, porque você não consegue. Você tenta ser melhor, mas você não consegue. Aí você precisa trazer o Senhor. Você precisa trazer a presença dEle para aqueles momentos que você não dá conta, para as suas debilidades, para aquilo que você não consegue fazer, aquilo que te falta sabedoria, te falta capacidade. Então você tem que trazer o Senhor.
Não tenta mudar você, não tenta mudar seus filhos, não tenta mudar o seu cônjuge na sua força. Você tem que trazer Cristo para dentro dessa mudança. Trazer Cristo para fazer a transformação que precisa. Sabe, quando Jesus estava na festa do casamento em Caná da Galileia, quando olhou, o vinho tinha acabado. Ninguém podia fazer nada. Não tinha como comprar vinho. Não tinha como buscar vinho naquele momento. Então Maria fala para aqueles ajudantes ali: olha, fazei tudo o que Jesus mandar. Fazei tudo o que Ele vos mandar. Ou seja, ninguém podia fazer nada. Então Jesus foi o centro daquele casamento. Tudo dependia de Jesus ali. Para que aquela festa, para aquele casamento fosse marcado com algo bom, eles necessitavam de Cristo, de Jesus ali. Então quando olhou, só Jesus podia mudar a história daquele casamento. Então quando Jesus fala: não traz, olhou as talhas de água, e de repente aquelas talhas de água se tornaram o mais excelente vinho que aquele pessoal puderam tomar naquele dia. Se tornaram o melhor vinho, porque Jesus foi o centro. Jesus fez a mudança que ninguém conseguia fazer. A mudança no seu casamento também, irmãos. A mudança na sua família. A mudança na criação dos seus filhos. Só o Senhor pode fazer. Você precisa buscar no Senhor a direção que Ele vai te direcionar, o que o Espírito Santo vai te direcionar. Por isso nós estamos de jejum nesses dias, porque nós precisamos seguir a direção do Espírito. Eu preciso ouvir o que o Espírito Santo tem para me dizer sobre meus filhos. Eu preciso ouvir o que o Espírito Santo tem para me dizer sobre como eu lidar com meu marido, como é que eu vou lidar com minha esposa, como é que eu vou lidar com as falhas dessa pessoa. Você é crente, irmãos. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Mas você ainda tem falhas. A sua carne ainda erra ainda, irmãos. E o Espírito Santo, Ele vai te ensinar como você vai lidar com o seu cônjuge. Talvez você está pensando que você casou com essa pessoa e você pensa que ele não vai ter falha nenhuma. Não importa quanto Bíblia ele entende, ele conhece. Não importa quantas línguas estranhas ele consegue falar, quanto ele flui, quantos dons ele tem, né? Não importa, ele vai falhar. Não importa se ele ora todo dia, toda hora, se ele todo dia faz seu devocional, ele vai falhar. Essa esposa vai falhar, os seus filhos vão falhar. E você precisa então do Senhor Jesus para você lidar com isso, para você trazer para o seu casamento, trazer a transformação que você precisa. Só o Senhor Jesus que vai transformar o que você necessita. Só o Senhor Jesus. Então Ele é o centro. O centro não é você. O centro não é o que você fala. Não é o que você fala para mudar essa pessoa, para mudar o outro. Não é isso que muda. Mas é o que você fala para Jesus. É o que você fala para Ele. É o que você apresenta diante de Deus. Esse vai trazer a mudança que você precisa. É quando você fala para o Senhor, Ele vem com a presença. Ele vem quebrantando. Ele vem transformando. Ele vem aplanando as coisas. Ele vem tornando aquele homem, aquela esposa, em algo que você vai ter prazer de estar casado com Ele. Não que você não tenha, mas vai ter um prazer muito maior. Quando o Senhor transforma, quando o Senhor aplana o coração, quando o Senhor muda a mentalidade, quando o Senhor muda, tira talvez aquele coração duro, aquele coração insensível, e traz um coração quebrantado, sensível, uma paixão nova, um olhar novo para você, sabe, algo novo com relação aos seus filhos. Então só a presença do Senhor traz isso. Então, irmãos, tenha o anseio de trazer a presença do Senhor para dentro da sua casa. Tenha esse anseio. Deseja. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11, conta a história de Davi. E essa história de Davi tem muito a ver conosco. Davi tinha um desejo de trazer a arca para dentro da sua casa, do seu país. Davi tinha se tornado rei.
Mas a arca não estava lá com os filisteus. A arca tinha sido tomada, a presença de Deus tinha sido tomada em Israel. Mas Davi queria trazer a presença de Deus para dentro do seu país. Mas tinha um problema. Tinha que buscar a arca lá. Então, Davi mandou que buscasse a arca. Só que a maneira, o desejo era nobre. Davi tinha o desejo nobre de trazer a presença. Eu sei que talvez em muitos momentos você tenha um desejo nobre de trazer a presença de Deus para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. Mas talvez a maneira de você trazer a presença de Deus é a maneira dos filisteus. Os filisteus não tinham honra com Deus. Os filisteus não respeitavam Deus. Ele tinha seus deuses. E a maneira dele tratar a presença de Deus, como é que era? Quando eles foram levar a arca, que estava lá em Israel, quando eles foram levar para a sua terra, eles levaram um carro de boi. Eles botaram lá num carro, conduzido por bois, por vacas, e levou, sem nenhuma importância, porque era assim a maneira dele tratar as coisas de Deus. Como é que você acha que o mundo trata as coisas de Deus? Sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração, sem nenhuma honra. Ele não valoriza a presença. E nós não podemos ser tomados por esse espírito, né, por essa mentalidade do mundo, de não valorizar a presença de Deus, de não valorizar, não honrar a presença. Então o que aconteceu? Davi então foi buscar a arca. Bom, os filisteus levaram a arca no carro de boi, vou fazer o mesmo. Davi então manda para lá carro de bois, vacas leiteiras, para trazer a arca, fazendo como o mundo faz. O que aconteceu? Quando a arca vem vindo no carro de boi, sendo conduzida por Aiô e Uzá. E de repente, o boi tropeça lá, a roda passa por cima de uma pedra, e a arca dá aquele movimento que vai cair. E um dos homens que estava conduzindo tenta segurar a arca. Sabe, irmãos, esse nome desse jovem que segurou, que estava conduzindo a arca, que é Uzá, ela significa força. Você sabe que no reino de Deus, quando nós lidamos com a nossa força, o Senhor não age. Muitas vezes não acontece nada naquilo que você está tentando fazer, porque você está com sua força. A força fala de tudo que tem a ver com você, tem a ver com o homem, tem a ver com o mundo. Talvez a sua capacidade intelectual, talvez a sua força, o seu conhecimento, talvez a sua força está baseada nos cursos que você fez, talvez a sua força está baseada naquilo que você entende como sabedoria. É a sua visão de mundo que vale. Então aquele homem foi morto imediatamente. Quando aquele homem morreu, aquele jovem morreu, Davi ficou pesaroso. Aí ele ponderou, ele pensou o que tinha acontecido, o que tinha dado errado. É porque ele estava lidando com a presença de Deus, como os filisteus lidavam. Ele estava carregando a arca no carro de boi. Usou a própria força para agir naquilo que só Deus podia agir. Talvez você quer agir na sua família, na sua casa, na sua maneira, na sua força, na maneira que você quer agir, na maneira que você sabe lidar e você quer resolver. Você separa um momento, não, agora eu vou resolver com minha esposa, não, agora eu vou conversar uma conversa séria com meu marido, agora nós vamos resolver de uma vez por todas, agora nós vamos botar pratos limpos, nós vamos botar, né, as cartas na mesa, e isso não resolve nada, isso não traz mudança nenhuma. Quando você grita, quando você esbraveja com o outro, é só o mundo manifestando na sua vida, não tem mudança nenhuma. Você precisa compreender qual é a maneira de Deus, qual é a maneira que Deus tem para você conduzir. Davi não perguntou para Deus: Senhor, como é que o Senhor quer que eu traga a sua presença?
Eu quero muito a sua presença aqui, mas como é que eu trago? Sabe, então, eles pegam essa arca e levam ela para a casa de Obed-edom. Agora você imagina, de repente alguém morreu, mas agora tem um homem que está abrindo a sua porta da sua casa, e está lá o pessoal de Davi falando: ah, nós estamos com a arca aqui, a arca da aliança, a arca da presença, nós queremos guardar aqui na sua casa, que é o lugar mais próximo. Mas em vez de Obed-edom ficar com medo, ele recebeu de bom grado a arca na sua casa. Coloca aí o versículo 11, 2 Samuel 6, versículo 11. Então a palavra diz que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Mas foi 3 meses, irmão, sobrenatural na casa daquele homem. Três meses que toda a sua casa foi abençoada, os seus animais foram abençoados, os seus empregados foram abençoados, porque ele deu o valor certo para a arca, para a presença de Deus, presença da arca que simbolizava a presença do Senhor. Ele deu valor. Nós precisamos ter cuidado com os métodos humanos, a maneira que o mundo diz como nós devemos lidar com o casamento. Existe o empoderamento da mulher, existe o empoderamento né, feminino, são os feministas, e tem tomado, tem largado. É o padrão do mundo, é o método do homem, do mundo, dos filisteus, humano. Você não vai ser mais valorizada por causa disso. Você não vai ser mais respeitada pelo seu marido por causa disso. Você não vai ser mais amada por causa desse empoderamento. O Senhor não te criou para ser empoderada. O Senhor te criou para ter o poder de Deus dentro de você, para ter a presença de Deus dentro de você. Mulher de Deus, ela não vive buscando empoderamento. Mulher de Deus busca a presença. Assim também o homem. Nós vivemos um tempo onde uma geração de homens emasculados, homens fracos, porque tem procurado agradar o mundo. Por que nós vemos hoje uma geração de homens emasculados? Emasculado não é homens homossexuais, é homens fracos, homens banana, homens que não têm força. Ele esconde atrás da mulher. Tudo que vai fazer, a esposa tem que fazer, a esposa tem que resolver, a esposa tem que ir atrás. Não resolve. Então, por um lado, a mulher está buscando empoderamento, por outro lado, o mundo está destruindo o homem, a figura humana do homem forte, que protege, que guarda, que cuida do seu jardim, que cuida da sua casa, que supre a sua casa, que resolve os problemas da casa, que vai atrás, que lida com os filhos. São duas vertentes que o mundo, que é o padrão do mundo, é a maneira do mundo lidar com as coisas. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, o que o Senhor espera de você é que você busque a presença de Deus. O seu padrão de homem não é o mundo, não é se anular, não, mas é ter postura, ter posicionamento, guardar a sua casa, trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, para que a sua esposa se sinta seguro, para que seus filhos se sintam seguros, sabe, para que a sua casa tenha segurança. É o padrão de Deus, é quando você traz o Senhor para a sua vida, você traz a presença. O Senhor quer ser o centro da sua vida, da sua família, da sua casa, meus irmãos. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Coloca para nós aí. A palavra de Deus fala que nós devemos fugir de tudo que é aparência do mundo,
que tem aparência do pecado, que tem aparência boa. Então fuja. A internet está cheia de baboseira, irmãos. Talvez na internet você tenha buscado conselhos. Está cheio de mentorias. Tanta mulher dando mentoria, quando você vai ver a vida dessas mulheres, é um fracasso. Mulheres fracassadas querendo dar mentoria de empoderamento para mulheres. Eu acho que você, como mulher de Deus, eu até acho, já falei isso para minha esposa, eu até acho que você que deveria dar mentoria de mulheres de Deus, mulheres que sabem lidar, mulheres virtuosas. A palavra de Deus chama de mulheres virtuosas, que é mulher cheia de virtude, é mulher que sabe cuidar, que sabe lidar, que sabe negociar, que sabe cuidar da família, que sabe cuidar dos filhos, que sabe lidar com o marido. É mulher cheia de virtude, que a Bíblia fala. Uma mulher talentosa. A mulher que é cheia da presença de Deus, ela é talentosa. Está cheia de mentorias aí, fajuta. Mas eu acho que você poderia, mulher de Deus, cheia do Espírito de Deus, poderia dar mentoria lá na internet, colocar a sua cara lá, falar da parte de Deus, abençoar mulheres, abençoar famílias. Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. O mundo não tem o que você tem. Naquela festa em Caná da Galileia, ninguém tinha o que só Jesus tinha. E agora esse Jesus, ele está dentro de você. Ele está em você, e você tem o que o mundo precisa. E quanto mais você busca a presença, quanto mais você atrai a presença do Senhor, mais Ele vai mover na sua vida, mais coisas sobrenaturais vai acontecer na sua casa, no seu casamento. Então não vive baseado na aparência. O Senhor nos chamou para sermos santos. E a santidade, irmãos, o oposto de santidade não é pecado. O oposto de santidade é ser comum. Santidade, ser santo, é ser separado, é ser algo fora do comum. E o contrário de santo é ser comum. Por que Deus é santo? É porque só existe Ele, santo. Ele não é comum. Por que as pessoas dão vida para encontrar o ouro, para encontrar a pedra preciosa, o diamante? Porque é algo que é fora do comum. Não se encontra cristais, diamantes, pedra preciosa, ouro, prata por aí. Por isso que ele tem um valor, ele tem um custo alto, porque é algo fora do comum. E o Senhor nos chamou para sermos o quê? Fora do comum. Sermos santos. O Senhor te chamou para ser cheio da presença. Quando a presença vem na sua vida, você é mudado para ser como Ele é, para ser como o Senhor é. Não para ser comum, não para ser um homem comum, uma mulher comum, ter uma família comum, ter um casamento comum. Não, meu casamento é igual a todos, todo casamento tem brigas. Ah, menino é assim mesmo, todo menino é assim, todo filho é assim. Ah não, todo homem é assim. Não, irmãos, você está nivelando o seu casamento, a sua família para baixo. Você está comparando a sua família com o mundo, com a família do mundo. Talvez você está olhando para o seu tio, para a sua tia que não conhece o Senhor ainda. Você está olhando para o seu vizinho, que talvez você vê as panelas bater na parede lá. Você vê a sua vizinha talvez xingando os filhos. Talvez você vê o seu vizinho brigando, gritando um com o outro. Aí fala, está vendo? É tudo igual, todo casamento é igual. Não, irmãos. O seu casamento é para ser igual. O seu casamento é para ser espiritual. É para ser santo. É para ser fora do comum. O Senhor está te chamando para santidade, para viver algo fora do comum. Saia da rasura, saia daquilo que é comum. Traz a presença que traz a bênção, a presença que abençoa a sua casa. Qual presença? A presença do Senhor. A presença do Senhor. É Ele que vai trazer a bênção para dentro da sua casa. Não tenta trazer a presença na força. Não tenta lidar com o seu casamento, com a sua casa na força. Não tenta lidar ouvindo o Senhor, dependendo do Senhor. Sabe, irmãos, quando o rapaz morreu, que a arca foi para a casa de Obed-edom e ele foi extremamente abençoado, Davi ponderou, ele pensou, foi buscar a direção de Deus. Deus, e aí? Como é que eu faço? Então depois que ele tomou a postura certa, de buscar o Senhor, ele tomou a decisão certa, de como ele deveria conduzir a arca. Os irmãos sabem,
Como é que ele conduziu a arca? A Bíblia fala que ele foi buscar a arca. E agora não era mais no carro de boi. Né? Agora tinha pessoas cheias do Espírito, cheias da unção de Deus, carregando aquela arca. E nessa caminhada até a cidade, eles paravam. Caminhavam um pouquinho e paravam. Caminhavam um pouquinho e paravam. Para que eles paravam? Para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, para entronizar o Senhor, para louvar o Senhor. Sabe, a maneira de você lidar com a presença de Deus da sua vida é essa: é buscando o Senhor em todo o tempo, é entronizando o Senhor na sua casa a todo o tempo, é declarando a palavra de Deus dentro todo o tempo da sua casa, é parando todo o tempo para orar, é parando o tempo todo para louvar o Senhor, é parando o tempo todo para adorar o Senhor. Mas talvez nós queremos parar para fazer outras coisas, para gritar, para murmurar, para xingar. Esse é o jeito do mundo lidar com a vida. Não é o seu jeito. Não é o jeito de Deus para você. O jeito de Deus é trazendo a presença, é adorando a Ele, é louvando a Ele, é orando a Ele em todo o tempo todo, o tempo todo. Teve um probleminha? Adore o Senhor, chama o Senhor, ore ao Senhor, apresente ao Senhor e siga em frente. Isso é projeto do Senhor para nós. Rejeite a força humana. Rejeite a força humana. Rejeite fazer na sua força. Rejeite fazer aquilo que você sabe fazer. Mas faz aquilo que Deus já tem estabelecido para você, uma obra consumada. Quando se trata de casamento, se você não colocar Jesus no centro, o que vai acontecer é que tudo será mantido apenas pelo esforço humano. É apenas você tentando segurar. Você já tentou segurar uma barraca para ela não cair? O vento soprando e você tentando segurar a barraca. Isso já aconteceu comigo. E o vento querendo me carregar com a barraca e tudo. Aí o que eu faço? O que eu tinha que fazer? Soltar a barraca e deixar a barraca embora. Muitas vezes você quer segurar o seu casamento dessa maneira e você não dá conta. Aí tem hora que você fala, você chuta o pau da barraca. Então deixa esse trem embora mesmo, deixa esse trem acabar. Você já estava aconselhando um casal não, um marido. E ele falou, não tem mais jeito não, deixa a esposa embora, deixa acabar com tudo. Eu já tentei de tudo. Quando alguém fala que já tentou de tudo, eu já tenho minhas convicções. Quando a pessoa fala que já tentou de tudo, pode ter certeza que ela não jejuou 21 dias. Pode ter certeza que ela não orou 21 dias. Pode ter certeza que ela não buscou ainda ajuda o suficiente. Pode ter certeza que muitas coisas deixou de acontecer. Ela não buscou no Senhor. Tudo que ela tentou resolver foi na força do braço. Foi na força, na sua própria força. Mas hoje é dia de você chamar a presença do Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Essa primeira oração, nós vamos orar pelos cônjuges. Eu queria que você, se estiver com seu cônjuge aí, você vai abraçar ele. Pode abraçar de frente. A casa de Obed-edom, ela foi transformada quando a presença do Senhor chegou naquele lugar. E a palavra diz que e o Senhor o abençoou e toda a sua casa foi abençoada. Hoje é noite de você trazer a presença de Deus para o seu casamento. De repente, aquilo talvez Obed-edom talvez estava vivendo sequidão, mas de repente as coisas transformou. O manancial veio. De repente aquilo que estava produzindo pouco, o seu jardim, as flores estavam morrendo, mas de repente começou a produzir muito as suas plantações. O seu jardim começou a ter flores, muito mais viçosa, muito mais bela. Os seus animais que talvez estavam com dificuldade de parir,
de produzir outros animais. Quando a presença chegou, aqueles animais começaram a produzir animais muito mais viçosos, muito mais forte, e de maneira muito maior, porque a presença do Senhor entrou naquela casa. Hoje à noite você chama a presença de Deus para o seu casamento. Hoje é noite de você chamar o renovo, a restauração, o poder de Deus. Eu não sei o que Deus pode fazer, mas eu sei o que Deus pode fazer é grande, é poderoso, é extraordinário no seu casamento. Só creia. A palavra do Senhor diz: se você crer, você verás a glória de Deus. No outro texto ele diz, Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Hoje você só precisa crer no poder de Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado. Eu sei que cada um de vocês que está aqui tem pedido alguma coisa para o seu casamento, e tem pensado em muitas coisas para melhorar no seu casamento. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que você tem pensado e pedido. Feche seus olhos agora. Nós vamos proclamar o nome de Jesus. Nós vamos clamar o nome de Jesus mais uma vez sobre o seu casamento. Então comece agora o marido a orar pela esposa. Comece a abençoar a vida da sua esposa. Comece a declarar o poder de Deus. Comece a declarar a presença de Deus na sua esposa. Comece a transformar, declarar a transformação. Clamo Jesus. Comece a clamar pela presença dEle. Comece a abençoar a sua esposa. Comece a declarar que ela é bendita. Comece a declarar que ela é mulher virtuosa. É a joia mais rara que Deus te deu. Ela é fora do comum. Ela é santa. Ela é uma mulher cheia do Espírito de Deus. Ela está sendo transformada dia após dia. Ela está cheia de unção. E esses são dias de você viver o melhor do seu casamento. Sei que existe paz em tua presença. Vai orando pela sua esposa. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança, liberdade, clamo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem enchendo a casa, vem enchendo esse casamento hoje, vem enchendo esses casamentos hoje. Enche com a sua presença, enche com a sua presença. O Senhor está em nós, o Senhor é o centro desse casamento, o Senhor é o centro desse casamento, o Senhor é o centro desse relacionamento. Vem com poder nessa noite, vem com a vida do Senhor nesse casamento. Transforma no melhor casamento. Transforma em algo fora do comum. Começa a orar pelo seu esposo. Mulheres, começa a orar pelo seu marido. Começa a declarar a presença de Deus, vida de Deus, transformação, renovo, mudança de caráter, mudança de vida, prosperidade. Ora abençoando seu esposo. Ora abençoando seu marido. Ore, mulheres. Chama a presença de Deus para o seu marido. Vem com a sua presença nessa noite, na vida, Deus, dos maridos, na vida das esposas, na vida desse casal. Eles foram constituídos para ser, ó Deus, profetas, sacerdote, para ser dispenseiro da graça, para viver o céu na terra. Esse casal vai reinar em vida. Eles vão desfrutar das promessas do Senhor. Eles vão viver algo novo no seu casamento. Vai derramar unção fresca sobre esses casamentos. Vem com unção dos céus, renovando, trazendo vida, trazendo o poder de Deus. Livra eles de tentar na força.
na força do braço, na força da capacidade. Livra de usar a sabedoria própria, mas que eles possam buscar do Senhor a presença, a sabedoria que vem do céu, a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo vai guiar cada casal, vai guiar cada mulher, vai guiar cada marido. Traz mulheres cheias do poder de Deus. Traz mulheres cheias do poder de Deus. Cheias do poder de Deus. Cheias do poder de Deus. Homens cheios do poder. Homens que tomam a direção da casa. Homens que são sacerdotes. Homens que guardam o seu jardim. Homens ousados. Vem, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Nós oramos, abençoamos os casamentos dessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus. Eu profetizo um casamento renovado pela sua presença. Nessa noite eu chamo a presença do Senhor para o meu casamento. O Senhor é o centro do meu casamento. O Senhor é o centro da minha vida. Senhor Jesus, me livra de usar força para lidar com o meu cônjuge. Me livra de usar minha capacidade para ajustar o meu casamento. Mas que eu possa buscar a sua presença, a sua direção, para que eu possa viver um casamento poderoso, cheio da unção de Deus, fora do comum, santo, diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Agora se una com a sua família. Vamos orar pela nossa família agora. Agora os pais, os filhos. Você vai orar trazendo o Senhor para ser o centro da sua casa, o centro da sua família. Pega a sua ficha, junto com a sua família. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelas nossas famílias. Veja o estágio que a sua família está hoje. Veja o estágio que sua família está hoje. E chama a presença. Talvez a sua família está como estava aquela festa de Caná, precisando de um milagre. E hoje é dia de você trazer a presença para dentro da sua família, para você viver milagre da transformação da sua família. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa família. Ativa, Deus, a presença do Senhor na nossa casa. Eu declaro que não vai haver gritaria na família dos meus irmãos. Não haverá gritaria, não haverá confusão, não haverá brigas desnecessárias, não haverá palavras frívolas, não haverá palavras torpes, não haverá xingamentos, palavras duras. Mas nós cancelamos agora em nome de Jesus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, toda a semelhança que tem na nossa casa com o mundo, nós cancelamos agora em nome de Jesus. Nós trazemos a santidade, nós trazemos a presença do Senhor na nossa família. Muda a circunstância da nossa família, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Converte o coração do marido, da esposa e da esposa ao marido. Prospere nossas famílias, prospere, traz riqueza do céu para a nossa família, para a nossa casa. Oh, Espírito de Deus, traz saúde. Famílias que têm vivido debaixo de enfermidade, de doença, nós repreendemos a doença hoje. Nós repreendemos a depressão, nós repreendemos a insônia, repreendemos a ansiedade. Sai em nome de Jesus. Sai da nossa família, sai da nossa casa,
Todo espírito de contenda, espírito que tem trazido contenda entre os irmãos, entre as irmãs, sai agora em nome de Jesus. Nós declaramos um tempo de bênção, um tempo de paz na nossa casa, um tempo de paz na nossa família, onde há comunhão, onde há palavra de vida, onde há perdão, onde há entendimento, onde há amor, onde há honra, onde há paz. É isso que nós declaramos na nossa casa, na nossa família. A presença do Senhor, os frutos do Espírito. Onde tem presença, tem os frutos do Espírito Santo fluindo na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja o centro, Senhor, das famílias da nossa igreja. Seja o centro das famílias da igreja, das famílias da Videira Iporá. Seja o centro das famílias. Seja o centro. Muda casamentos hoje. Muda a história de casamentos que estão falidos. Casamentos que estão ladeira abaixo. Casamentos que estão perdidos. Restaura hoje. Restaura hoje. Restaura a aliança. Restaura o selo. Restaura a comunhão. Restaura a dignidade desse casamento. Restaura a paz nesse casamento. Restaura aquilo que foi quebrado. Restaura o que foi quebrado. Renova. Traz vida e vida em abundância. Tudo que o diabo tem levado, tem destruído, restitua hoje. Restitua casamentos hoje. Restitua paz, alegria no casamento hoje. Restitua paixão. Se tem casal que perdeu a paixão pelo outro, restitua. Restitua a paixão. Restitua a paixão. Oh, Espírito de Deus, hoje é noite da presença do Senhor. Faz coisas novas, faz coisas grandes em cada casamento, em cada família, em cada casa. As finanças deles são abençoadas, os seus celeiros são abençoados, as suas vendas serão abençoadas, a sua empresa é abençoada, os seus negócios é abençoado. Oh, Espírito de Deus, haverá poder, haverá presença de Deus em cada casa. Haverá presença, haverá unção. Traga a presença de Deus para sua casa hoje, para sua família. Deseja muita presença. Anseia pela presença de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, não aceite no seu casamento, não aceite na sua família aquilo que é o padrão do mundo. Não aceite uma vida mais ou menos. Não aceite aquilo que você vê, não, mas é todo mundo assim. Não aceite a mentira do diabo. Não aceite o que você vê lá fora. Não, busque em Deus, traz a presença de Deus para a sua família. Esse é um dia que o Senhor vai abrir sua visão espiritual, vai abrir a sua mentalidade para algo maior de Deus na sua vida. Fala assim comigo, pega a sua ficha aí da oração pela família. Fala, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor tem vida e vida em abundância para minha família. E nessa noite eu me posiciono para trazer a sua presença para minha família. Assim como Obed-Edom foi abençoado poderosamente, eu declaro que eu também sou abençoado na minha casa. Eu declaro que a minha casa não tem espaço para enfermidades, para doença, para pobreza, para miséria, para escassez. Eu declaro que eu fui chamado para viver com a minha família prosperidade, riqueza, celeiros fartos, saúde de Cristo na minha casa. Eu declaro que a minha família vai desfrutar de um renovo, de uma alegria muito maior, porque a presença do Senhor está enchendo a minha casa, em nome de Jesus. Amém
Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Abençoe o seu jejum, os seus dias. Não dê ouvido ao diabo, mas venha orar. Amanhã das 7 às 8 da manhã. E à noite, às 7h30, nós estaremos aqui novamente para orarmos juntos. Ah, irmão, só um minutinho, estava esquecendo, só um minutinho. Só um minutinho, vamos só cearmos juntos aqui. Porque tem a ceia, eu esqueci da ceia ali. É só um minutinho. Vamos cantar aquela canção. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, o sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a mais que a neve, se neste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Nós estamos entronizando o Senhor. A ceia fala que nós temos uma aliança com Ele. A ceia fala de uma aliança que foi feita conosco. Não foi eu que fiz com o Senhor, foi Ele que fez conosco. Ele derramou o seu sangue para que essa aliança fosse ratificada. Essa aliança ela não pode ser quebrada, porque foi Ele que fez com você. Foi o sangue dele, não foi o nosso sangue. Foi o sangue de Jesus. O sangue que te perdoou, que te lavou, que purificou você, que perdoou você, que comprou você, que redimiu você. Esse é o sangue de Jesus. E essa é a presença dele na sua vida. E a palavra do Senhor diz que todas as vezes nós ceamos, nós estamos lembrando da sua morte. E o que vem na morte? A nossa vida, a presença dele, o poder dele em nós, a vida em abundância em nós. Então pegue o seu pão, levanta ele, fala: Senhor Jesus, a sua presença só pode ser real na minha casa, na minha família, porque o Senhor levou sobre si os meus pecados, as maldições, as enfermidades que estavam sobre a minha vida. O Senhor levou sobre si na cruz. E por isso hoje eu tenho a sua presença, eu tenho a sua vida, eu tenho renovo, eu tenho poder, eu tenho a vida em abundância do Senhor na minha casa e na minha família, em nome de Jesus. Pega o seu cálice, fala: Senhor Jesus, esse é o cálice da nova aliança, ela é eterna. Esse é o sangue que foi derramado sobre a minha vida, e a minha casa está debaixo desse sangue. O diabo não tem poder para tocar na minha família, não tem poder para tocar no meu casamento, porque o sangue do Senhor é sobre a minha vida. E esse sangue tem poder, esse sangue tem poder sobre a minha vida. Eu estou revestido por esse sangue, o sangue da presença do Senhor na minha vida. Pode cear nessa noite com essa revelação. Que Deus abençoe você. A presença do Senhor é sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja bendito o seu sangue que por nós